Paulo Paim, que preside esta sessão, senhoras senadoras, senhores senadores. Senador Paulo Paim, vou iniciar o meu pronunciamento de hoje pedindo a Vossa Excelência que inclua nos anais do Senado o artigo publicado ontem no Estadão da jornalista Dora Kramer. Excelência, já está assegurado, ele será incluído nos anais da Casa, mas pode continuar o pronunciamento. Com o título, "Com ferro foi ferida". Eu vou fazer a leitura do artigo, porque como nem todos os brasileiros têm oportunidade de acessar ao jornal O Estado de São Paulo, e principalmente aqueles de menor renda, então eu vou fazer a leitura do artigo da jornalista Dora Kramer para que esses brasileiros tenham oportunidade, através da TV Senado e da Rádio Senado, de conhecerem a realidade lamentável por que passa o nosso país. Diz a jornalista Dora Kramer: a notícia de que a perplexidade tomou conta do Palácio do Planalto com a derrocada dos índices de popularidade e confiabilidade da Presidente da República é prima irmã daquela irritabilidade que recai sobre a pessoa de Dilma Rousseff quando algum fato tem repercussão negativa na opinião pública. Ambas são versões oficiais destinadas a criar um espaço de prudente, embora falsa, distância entre ela e a má nova, ou velha, tanto faz. Algum ato de governo pegou mal. Dilma ficou muito irritada, avisa a assessoria. O brasileiro não gostou de constatar que Dilma mentiu, senador Paulo Paim, na campanha eleitoral, principalmente com todos os brasileiros e principalmente com os trabalhadores e aposentados que tão bem Vossa Senhoria, Vossa Excelência, defende no Congresso Nacional, no Senado Federal, com o apoio de todos os senadores e senadoras aonde eu me incluo. Vamos ter uma batalha daqui a pouco, quando a medida provisória chegar até aqui. Já fiz emendas para restabelecer as conquistas dos trabalhadores e fazer justiça aos aposentados, voltando à legislação anterior. Espero que o Congresso Nacional não se recue, não se agache junto ao Poder Executivo e possamos derrubar essas medidas provisórias. Mas voltando ao texto da jornalista Dora Kramer. Como dizia, o brasileiro não gostou de constatar que Dilma mentiu na campanha eleitoral a respeito de rigorosamente todos os principais temas em debate com os oponentes, mas que depressa o Departamento de Propaganda do governo informa que foi um choque para ela saber disso. Ora, por quem sois? A pesquisa do Instituto Datafolha explicitou em números uma realidade que os fatos estavam contando por si todos os dias. Ou alguém no Palácio do Planalto poderia esperar algo diferente quando uma presidente da República, recentemente reeleita, simplesmente some de cena, enquanto são anunciadas medidas que, segundo a candidata a conquistar votos, não seriam tomadas em hipótese alguma? Ou por outra, seriam impostas cruelmente ao país caso o eleitorado optasse por escolher um de seus adversários? Qualquer um dos dois, Marina Silva ou Aécio Neves, seriam os culpados por graves agruras. Ela, Dilma Rousseff, seria o caminho das soluções. Note-se o silêncio pós-posse
que contrariou até o discurso da noite da vitória, em que ela conclamava a nação à união e ao diálogo. Daí em diante, não explicou mais nada. Quando falou, limitou-se a monólogos fantasiosos, seguindo a mesma toada da agenda ilusória montada para a campanha eleitoral. A roubalheira na Petrobras era culpa de um ou outro funcionário. A crise econômica, decorrência da situação internacional, a inflação inexistente e, o que mais não vá bem, produto de pessimismo. Continua a jornalista Dora Kramer no seu artigo. Deixou o ponto crucial, que era o ajuste na economia, ao encargo do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, com quem tenta se preservar e, aqui de novo, se distanciar da má notícia inexistente, o que mais não vá bem, produto do pessimismo. Deixou o... Vou voltar ao texto. Li um parágrafo repetido. Deixou o ponto crucial, que era o ajuste na economia, ao encargo do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, com quem tenta se preservar e, aqui de novo, se distanciar da má notícia. Deu a seguinte impressão: se sair errado, a culpa é dele. A se acreditar que a presidente da República e seu grupo fechado de conselheiros foram realmente pegos de surpresa com o efeito dessa conjunção de desastre. Nem todos citados, pois, de conhecimento geral. É de se concluir pela gravidade da situação de isolamento total do núcleo governante. Não há, no entanto, competente departamento de comunicação governamental, um acompanhamento permanente das pesquisas? E aquela consulta que o PT anunciou que contrataria para detectar as razões do claudicante desempenho eleitoral? Dela nunca mais se ouviu falar. A julgar pela reação improvisada e repetitiva do anúncio da montagem de uma agenda positiva, como se a agenda negativa não fosse fruto do choque de ações do governo com a agenda ilusória da campanha. Há um apagão de sensatez no Palácio do Planalto, ou um surto de ingênua credulidade no poder eterno do ilusionismo. E ausência de noção de limite. João Santana, o marqueteiro, extrapolou, exagerou e ganhou a eleição. Entregou a mercadoria. O dia seguinte é serviço de quem ganhou. Há um dado terrível para a presidente na pesquisa do Datafolha: 47%, 54% e 50% dos consultados consideram que ela é desonesta, falsa ou indecisa. Produto de quê? Da exacerbada contradição entre o discurso de campanha e as ações logo depois. Portanto, talvez não seja um exagero concluir que, se não tivesse sido tantas e tão flagrantes as mentiras, se a campanha de Dilma não tivesse procurado colocar na boca dos opositores palavras que nunca disseram, possivelmente a crise não atingiria tão gravemente a imagem da presidente. Esse é o artigo, presidente senador Paulo Paim, escrito pela jornalista Dora Kramer, que foi publicado no jornal Estado de São Paulo de ontem, e que eu peço novamente a Vossa Excelência que faça a inserção nos anais do Senado Federal. Com certeza será garantida a Vossa Excelência que fique nos anais da Casa. O artigo destacado e lido. E com certeza Vossa Excelência concorda com a jornalista. Eu naturalmente concordo que fique nos anais da Casa, mediante o pedido de Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode dizer no som do Senado, porque vai para todo o Brasil, mas no fundo sei que Vossa Excelência é contrário a todas essas medidas, que são necessárias, mas são necessárias pelo desgoverno da presidenta Dilma no seu primeiro mandato. Tudo que ela está colhendo agora
foi plantado por ela durante os 4 anos do primeiro mandato. E ela não pode dizer que recebeu uma herança maldita, porque a herança que ela recebeu é dela própria. Daí a dificuldade da presidenta nesse momento. O país, lamentavelmente, está sem rumo, desgarrado, e ela não tem credibilidade. Daí as pesquisas, como disse a jornalista Dora Kramer no seu artigo, 47% da população considera a presidente desonesta, 54% considera a presidente falsa e 50% considera a presidente indecisa. Então, com esses números, a presidente tem mesmo que se esconder dos brasileiros. Mas gostaria de aproveitar para, daqui da tribuna, informar aos brasileiros que apresentei 3 emendas à MP 664 de 2014, que modifica os benefícios da pensão por morte e auxílio-doença no âmbito do regime geral de previdência social. A primeira emenda propõe que os benefícios recebidos por aposentados e pensionistas sejam reajustados anualmente. Vossa Excelência defende essa tese, senador Paulo Paim, na mesma data e segundo a mesma fórmula do reajuste do salário mínimo. Atualmente, apenas os aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo merecem essa fórmula de reajuste, porque não poderia deixar de ser, porque se não fosse reajustado os que recebem um salário mínimo, receberiam menos de um salário mínimo que a lei não permite. A segunda emenda, uma luta sua, senador Paulo Paim, e eu fico grato de poder fazer esse pronunciamento com Vossa Excelência presidindo a sessão, para poder reconhecer as lutas de Vossa Excelência ao longo de todos os seus mandatos, tanto na Câmara como no Senado Federal. A segunda emenda propõe o fim do fator previdenciário, aplicado para o cálculo das aposentadorias que, se por um lado penaliza os aposentados, por outro, não resolveu o problema de déficit na Previdência. A terceira emenda reproduz o dispositivo que foi vetado pela presidente, o que corrige a tabela do imposto de renda em 6,5% para manter o valor do salário. Finalizo dizendo que com essa medida provisória, a presidenta Dilma, mais uma vez, ataca o bolso do trabalhador brasileiro. Ela dizia que se o senador Aécio Neves viesse a ganhar as eleições, ele tiraria a comida da mesa do trabalhador. Quem está tirando a comida da mesa do trabalhador é a presidente Dilma, que, como disse a jornalista Dora Kramer, mentiu para os brasileiros durante a campanha eleitoral. Praticou o estelionato eleitoral, enganando aos brasileiros da situação real que o país atravessava já naquela ocasião. Se ela deseja mesmo equilibrar as contas públicas, hoje caóticas, em função da incompetência do seu governo, então que corte gastos. Já disse isso aqui várias vezes. Eliminando, por exemplo, boa parte desse amontoado de ministérios que não serve para nada, a não ser para acomodar companheiros, entre aspas, em cargos comissionados. E, finalmente, finalizando, senador Paulo Paim, nos Estados Unidos, costuma-se chamar o governante que aproxima de seu final de mandato, especialmente quando seu sucessor já tenha sido eleito, de pato manco.
Vossa Excelência sabe dessa expressão usada nos Estados Unidos. Expressão que visa retratar a pouca influência que esse governante exerce no prazo limitado que lhe sobrou. A presidenta Dilma, brasileiros e brasileiras que assistem à TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, conseguiu a façanha de ser uma pata manca logo no início de seu mandato. E somos nós, brasileiros, que pagamos o pato, lamentavelmente. Muito obrigado, senhor presidente. Esse foi o senador Flecha Ribeiro. Conforme